Bom dia a todos, aqui quem fala é o professor João Paulo Damasio, da UFES Angicos, e hoje nós estamos em mais um Você Empreendedor, um programa de iniciativa da incubadora Ineagro Cabugi, da UFES Angicos. O tema de hoje é educação empreendedora, os impactos do comportamento empreendedor para a vida. Nós estamos aqui com o professor Stefson. Tudo bom, Stefson? Olá, bom dia a todos os ouvintes, né? Satisfação voltar depois de um tempo, né? Aqui. E eu ia falar de um assunto bem interessante, né? Que é... O professor João Paulo é especialista no assunto. Eu estou aqui mais como um leigo e falar sobre as minhas experiências, né? Do que eu desenvolvi nos últimos anos sobre empreendedorismo, inovação. É isso aí. Isso, e a gente vai, na verdade, fazer um bate-papo, né? Aqui, falar um pouquinho sobre a educação empreendedora. A gente fala muito de empreendedorismo e talvez a gente tenha uma ideia muito generalista do que é empreendedorismo, né? Então eu acho que tem muitas perguntas que a gente pode estar relacionando a esse tema, compreendendo melhor, refletindo melhor sobre isso. Com certeza uma temática de extrema importância. Acho que uma pergunta básica, Stefson, que talvez as pessoas se façam é: você nasce empreendedor ou você aprende a ser empreendedor? O que você acha, Stefson? Eu vou falar do meu primeiro negócio, né? Meu primeiro negócio foi vender pipa. Pipa? Pipa. Tinha 13 anos e eu queria ter meu próprio dinheiro, né? Aí, o que é que eu sei fazer? O que é que... A necessidade, né? Eu acho que a necessidade vai muito disso. Eu vou empreender porque eu tenho necessidade de ganhar alguma coisa, ter alguma coisa. Não necessariamente financeiro, mas na época, no meu caso, né? E a maioria das pessoas querem ter ganho financeiro. Então eu empreendi vendendo pipa para as crianças da rua, ali do bairro, né? E foi assim minha primeira experiência como empreendedor, foi vendendo pipa. E eu vendia tantas que tive que enfrentar a concorrência. Outras pessoas viram a minha ideia, né? E começaram a vender também, porque eu não dava conta da demanda, para saber o quanto eu vendia. Né? Eu vendia muitas, eu chegava a vender 10 pipas em um único dia. E eu não dava conta, eu chegava da escola, aí já estava fazendo pipa, já dormia e acordava já fazendo pipa, já para o pessoal vender. E era R$1. Só uma curiosidade, aí o que você fazia com esse dinheiro? Eu não tinha tempo nem para gastar, mas todo dia, né, eu comprava, eu e minha irmã, a gente comia uma lata de doce com 10 pães. Era o seu investimento. Era o meu investimento. A gente comia, tinha sobremesa, né? Então a gente comprava isso, mas comprava outras coisas também, mas era sagrado. A hora era assim, 3 da tarde, né? Aquele lanche da tarde era uma lata de doce com 10 pães. Eu imaginei que tivesse doce aí. Pois é, e aí a gente fica naquela... Se você era uma criança que teve a iniciativa de fazer pipa, de vender, teve a ideia, você já era uma criança empreendedora, né? Alguém te ensinou, você aprendeu, as pessoas nascem com essa aptidão ou as pessoas aprendem a ser? Qual é a sua opinião, Stefan? Para mim, são as duas. Eu acho que o exemplo, você vai crescendo. Meu pai, né, e minha mãe tinham um bar. Eu cresci num bar, né? Então eu já empreendi. Era um bar e mercearia, na verdade, né? Então eu cresci nesse ambiente, vendendo, comprando, passando troco. Então eu já nasci no comércio, né? E quando eu vim morar em Açu, né, que esse bar e mercearia em Fortaleza, eu vim morar em Açu, eu não tinha minha fonte de renda, porque meu pai e minha mãe davam, cuida aqui, fica aqui tanto tempo, e eu não tinha mais essa fonte de renda para mim. Então eu tenho que fazer alguma coisa. O que é que eu aprendi, né, que eu podia usar? Então eu pensei, já sei, vou fazer uma coisa que eu sei e que faço bem. Então não é pipa. Na época era pipa. E deu muito certo. Em relação à sua pergunta, eu acho que é os dois. Se você estiver num ambiente propício, se você desenvolver sua criatividade, você desenvolver o que você deseja, desenvolver suas habilidades, você vai ser um empreendedor. Ou
você já vê a necessidade dentro do seu ambiente, eu tenho que fazer uma coisa para mudar essa minha situação. Então eu acho que é uma colaboração dos dois, né? E não só um ou outro. E o que você fala, Stefson, nos remete ao o que então seria alguém empreendedor. O que seria empreendedorismo, né? O ato de ser empreendedor. Muita gente relaciona empreendedorismo unicamente ao fato de você abrir um negócio. O que você acha disso, Stefson? O que é um empreendedorismo na sua opinião? Empreender vai além, como eu falei, vai além do ganho financeiro, né? Tanto é que existem empresas de fundos sem fins lucrativos, existem empresas sociais de distribuição de alimentos, tudo voltado não só para o negócio, mas voltado para um bem-estar, para um serviço à comunidade e também, né, que é o principal que as pessoas pensam, também no viés econômico. Mas é tudo que gere algo novo, uma inovação. E não só uma inovação criada do nada. Uma vez você traz uma ideia que vem de outro local e traz para cá. É uma inovação aqui em Angicos e em região. Então uma dona de casa pode ser empreendedora? Pode ser, sim. Minha mãe vendia din-din. Hoje ninguém encontra mais din-din, né? Mas minha mãe vendia din-din. Que é uma pena, né? Que é uma pena. E se vender é gourmet, né? E se vender é gourmet. E aí o que é interessante a gente compreender é que empreender, o empreender, ele vem de um termo no inglês, entrepreneurship, e ele foi traduzido para um empreender num período do nosso país em que se incentivava as pessoas a criarem o seu próprio negócio. E aí relacionou diretamente a abrir o próprio negócio. Mas você pode ser um servidor público, né, que suas atividades não têm fins lucrativos diretamente. Você pode ser da comunidade, participar de um grupo da igreja, de um grupo comunitário. Você pode ter uma intenção de melhorar condições ambientais, por exemplo, da região, sociais, que não têm fins lucrativos, não é necessariamente um negócio. E você pode ter esse comportamento empreendedor. Então, o que seria o empreendedorismo? Eu acho que uma palavra do português, Stefson, que melhor se adequa a empreender, eu acho que seria empreitar. A gente não usa muito essa palavra, né? Acho que o pessoal da engenharia civil talvez um pouco mais. Usa mais de empreiteira, né? De empreiteira, isso. Porque o empreitar seria o fato de você planejar algo inovador, né? Algo diferente, você organizar isso mentalmente e você conseguir colocar isso em prática, executar, ou seja, empreitar. Então, tem a ver com inovação, porque você tem que ser inovador, você está criando, você está mudando um processo, você está criando uma nova forma de fazer algo, por exemplo, e você vai planejar e você vai executar isso. Então você pode ser um empreendedor no seu lar, você pode ser um empreendedor na sua comunidade, você pode ser um empreendedor enquanto servidor público. Eu acredito que nós somos professores da universidade, apesar de não termos fins lucrativos nas nossas atividades, né? A gente não está vendendo, comercializando nada, mas a gente está aqui tentando empreender, é uma ação de empreendedorismo. Então eu acho que já é uma liberdade quando a gente compreende que qualquer pessoa pode ser empreendedor dentro da sua realidade. Então, uma pergunta. Se deve estudar empreendedorismo, e o que é educação empreendedora? Por que você estuda e o que é educação empreendedora? Ótima essa sua pergunta, porque tem a ver com o que a gente estava falando. Se aprende ou se nasce sabendo, né? E aí o que você falou, eu concordo com você, Stefson. Eu acho que tanto se aprende como se nasce sabendo. Se nasce sabendo, porque na verdade o nascer sabendo é você desde a primeira infância ir desenvolvendo algumas habilidades. Então você vê a sua mãe, de repente sua mãe é muito simpática, fala com as pessoas com uma doçura, uma leveza, e você olha aquilo, observa aquilo, enquanto criança você assimila aquilo ali e repete. Pronto, já se vai mais uma habilidade humana que, enquanto empreendedor, pode te ajudar. Você tem facilidade com números, né? Com a matemática, de repente na escola, ou ver alguém resolvendo problemas matemáticos no dia a dia, pronto, já se vai mais uma habilidade que de repente na prática do seu perfil empreendedor ele pode te ajudar. E aí, Stefson, eu penso que não é só isso, não é só essas habilidades humanas, existe algo mais. E esse algo mais, se você tem de forma natural, ótimo, excelente.
É o que chama do empreendedor nato. Eu sou muito bom em lidar com pessoas, mas eu não sou muito bom na matemática. Você precisa daquilo. Eu sou bom na matemática, mas eu não sou muito inovador, muito criativo. Então você pode desenvolver outras habilidades que está relacionada ao seu perfil empreendedor. Isso pode acontecer em diversos ambientes. Você falou aí de habilidades, é o que o pessoal hoje chama de soft skill? Isso. Se fala muito, né, do soft skill. E do hard skill. Né? Isso mesmo. Que o soft skill seriam as habilidades humanas, as habilidades leves, que seria você ter uma capacidade de decidir algo rapidamente frente a um conflito, uma situação, de você se relacionar bem com a outra pessoa, de você falar em público, de você ter criatividade. Tudo isso, você concorda que está diretamente relacionado a um perfil empreendedor, né? E o hard skill seria a habilidade mais técnica. A habilidade que você tem com os números, né? A habilidade que você tem com algum conhecimento específico, seja do agro. Intrínseca ao que você está fazendo, né? A habilidade ou seja, pensamento ou manual. E, Stefson, uma coisa interessante ter falado isso, porque muitas vezes as pessoas supervalorizam as habilidades técnicas. Então você tem que ser um engenheiro com um vasto conhecimento na engenharia, por exemplo. Lógico, é importante ser, mas deixam de ver as habilidades humanas. Então o cara pode ser muito bom tecnicamente, mas não saber lidar com a equipe, não saber se expressar, falar com as pessoas, não saber negociar, não saber falar em público. Então reduz a sua capacidade profissional, mesmo que você seja muito bom tecnicamente. Então o que você precisa é justamente balizar essas duas habilidades. As habilidades técnicas, o hard skill, e as habilidades humanas. E aí você, desenvolvendo esses dois âmbitos das habilidades, você tende a se tornar um profissional mais competente e com um perfil mais empreendedor, inclusive, para o seu trabalho. Eu considero, vendo a história da humanidade e tudo, eu considero que a soft skill mais importante mesmo é o carisma. Para você controlar o que quer que seja, fazer as pessoas seguir a sua ideologia, fazer o que você deseja, tudo. Eu acho que o carisma é o que a pessoa que é carismática consegue. As pessoas técnicas vão pro lado dela, entendeu? Eu acho que... E o que você entende por isso? Como é que seria uma pessoa carismática? Por exemplo, uma pessoa agregadora, uma pessoa amigável, né? Uma pessoa que está sempre disposta a ajudar, mesmo que não tenha o conhecimento, mas está lá disposta a ajudar, a aprender junto. Não, como é que nós podemos fazer isso? E não é só aquela pessoa que manda, que chefe, né? Aquele jeito meio chefão, meio assim, eu cheguei atrasado 5 minutos, meu chefe vai reclamar e tal. Então eu acho que é mais nesse perfil. Então a pessoa carismática mesmo, ela já foge muito desse perfil aí. Eu acho que das soft skills, né? Como eu diferencio aqui, eu acho que é a mais importante. Né? Para liderança, né? Carisma e liderança, nesse sentido. O lidar com as outras pessoas. Isso, né? Exatamente. Existem pessoas que têm vou chamar de energia, mas que emana uma naturalidade nisso, né? Que as pessoas gostam de estar próximas. Exatamente. Né? Já tem aquelas outras pessoas, não, que de repente... Mas resolve. Ele é ali na dele, mas resolve. Mas resolve. Exato. Então, realmente são diferentes habilidades, né? E essas habilidades, elas tanto se misturam com o perfil empreendedor, como o que você mesmo falou, se misturam também com o perfil de liderança. Aquelas pessoas que têm a capacidade de atrair outras pessoas e ajudar as outras pessoas a desenvolver cada um suas atividades e todos juntos conseguir o objetivo maior, né? Stefson, para você, o que seria empreendedorismo para a vida? Esse termo, que inclusive é o nome de um projeto nosso. Quem quiser seguir no Instagram, empreendedorismo, né, com dois E's, para a vida, pode ver lá no Instagram. É meio que um projeto, Stefson, que a gente desenvolve com os alunos da disciplina de Administração e Empreendedorismo. Ao invés de simplesmente eles criarem os slides, apresentar aqueles seminários, que depois todo mundo esquece, né? Verdade. E todo mundo guarda nas pastas os arquivos dos slides. A proposta é que, ao invés dos slides, eles criem carrossel do Instagram, né? Aquelas imagenzinhas que a gente vai passando, né? Com informações ou vídeos
que é uma forma também das pessoas poderem consultar esse perfil do Instagram e aprender um pouco mais. Aprender sobre liderança, aprender sobre empreendedorismo, aprender sobre finanças. E aí o nome desse projeto é Empreendedorismo para a Vida. O que você Empreendedorismo para a Vida. Sigam lá no Instagram, né? O nome é esse mesmo, né? Do jeito que se fala, você segue lá. @empreendedorismo para a vida. Né? Não é para a vida, é para a vida. Como eu falei inicialmente, né, meu primeiro empreendimento, que foi vender pipa, de lá para cá eu parei, né, assim... Parou de vender pipa. Eu parei de vender pipa, né, isso foi há 30 anos atrás, né, então eu resolvi estudar e, assim, quando você entra muito na academia, em graduação, mestrado, doutorado, ser docente, né, então você acaba não empreendendo tanto quanto você pensa que... Por isso que depois desse contato, a gente aqui entrar no programa, a gente trabalhando na Ineagro, então eu vi outras formas, né, que eu posso empreender, né, que eu posso divulgar o que estou fazendo. Então são coisas que antes de 2022, foi quando a gente começou a trabalhar, eu vi, não, eu posso empreender dessa forma. Ou seja, hoje a gente está trabalhando junto com a empresa, né? Estamos levando os estudantes para aprender junto lá na empresa, seja nos sistemas de irrigação, seja nos sistemas de finanças, seja no sistema da parte de agroquímica, né? Então, a gente não tem somente a parte social mesmo, ele transferindo conhecimento para os alunos e a gente transferindo conhecimento para ele. E hoje, no termo de empreendedorismo para a vida, eu percebo que vai muito mais além do negócio. É qualquer coisa que você queira, ou seja, mostrar para outra pessoa que sabe fazer, que seja mostrar um novo método, ensinar a alguém, né? Então vai muito além de só o financeiro ou o econômico. Então foi isso que eu vi nesses últimos 3 anos a gente desenvolvendo um trabalho junto à incubadora, né? Então, no seu caso específico, enquanto professor universitário, você cria, elabora e desenvolve projetos em geral. Isso. Tanto na área agrária, que é uma das suas áreas isso, também, como outras áreas envolvidas com isso. Sim. A gente está, lembrei, a gente está desenvolvendo aí uma nova, ainda vai sair ainda, mas porque demora tempo, né? Uma nova cultivar de melão, né? Mas é porque demora, assim, fosse 5, 10 anos para você lançar. Um novo o quê? Não entendi. Uma nova variedade de melão. Sim. Então, se demora 5, 10 anos, né? Porque tem que ser plantado em vários locais, tem que validar os resultados, tem que ver se doença, praga. Então, o processo é altamente lento e demorado, né? É interessante o seu exemplo, Stefson. Eu tinha lhe perguntado o que seria empreendedorismo para a vida e você respondeu a partir do seu exemplo. Do meu exemplo. Né? E aí eu acho que quem está ouvindo a gente pode refletir da seguinte forma. Se a pessoa tem um próprio negócio, naturalmente ele é um empreendedor tradicional, né? Se não, se a pessoa pensa em montar o próprio negócio, então ele está numa linha do empreendedorismo inicial. Mas se não, se a pessoa é envolvida em outras coisas, eu acho que é isso que a gente está querendo dizer, você também pode ser empreendedor dentro da sua realidade. E aí eu acho que cabe cada um refletir qual é a sua realidade. Você trabalha com o quê? Onde? Se você trabalha em uma empresa, seja privada, pública, você pode desenvolver o que a gente chama de intraempreendedorismo, que é a aplicação do empreendedorismo para a sua atividade profissional. Então, por exemplo, digamos que a pessoa é funcionária de uma empresa privada, não pensa no momento em criar o seu próprio negócio. Mas a gente está desmistificando isso. O empreendedorismo, o pensamento, o comportamento empreendedor deve e pode haver independente das circunstâncias. Então, se você é um profissional intraempreendedor, você é um profissional que vai tentar sair da caixinha, vai tentar mudar os padrões do que já existe no seu ambiente de trabalho, você vai tentar fazer as coisas diferentes, de forma mais eficiente, mais eficaz, você vai se envolver em novos projetos, em novas ações. Claro, para isso é interessante que o ambiente seja um ambiente propício ao empreendedorismo. Que você tenha uma liderança, uma chefia que abra para que você possa experimentar, porque experimentar também é errar. Então, uma das características do pensamento empreendedor, do comportamento empreendedor, é você estar aberto ao erro.
Que é e aprender com eles também. Né? E aprender com esse erro. Aberto para as novas práticas. Se você vai para as novas práticas, a chance de você errar é grande. Então, e aí é interessante aquela pessoa... Não, eu sou líder, eu sou chefe de uma equipe. Esse líder, esse chefe, também precisa ter um comportamento empreendedor e tornar o ambiente acolhedor a essa ação empreendedora. Você falou num ponto importante, assim, eu, pelo menos eu conheço pouquíssimos, assim, tentando lembrar aqui, não lembro de ninguém, mas quem é que abriu o primeiro negócio e deu certo? É difícil. Você abriu o primeiro negócio e deu certo. É muito difícil, porque você vai aprendendo, você vai adquirindo experiência, você vai adquirindo marra, né? Você vai treinando o seu espírito, a sua mentalidade, né? E por isso vem a importância de uma educação empreendedora, né? Para você também lidar com isso, lidar com o fracasso, lidar com a derrota e também lidar com as vitórias, né? E os ganhos. Interessante você falar isso. Essa semana eu estava pesquisando alguns vídeos na internet para poder sugerir para os alunos sobre empreendedorismo. E vi aquela... Esqueci o nome dela agora, é a Carrossela. Ela é uma das avaliadoras do MasterChef. Acho que até... Paula Carrossela, isso, Pedro. A Paula Carrossela. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha no YouTube, Paula Carrossela. Ela tem uma palestra que ela dá, eu acho que é uma das primeiras opções quando aparece ali no YouTube, que ela fala sobre a experiência dela profissional. Hoje ela é uma cozinheira muito famosa, dona de linhas de restaurantes em São Paulo, mas ela diz que já fechou pelo menos uns 3 ou 4 restaurantes. A falência mesmo. Ou seja, ela criou, não deu certo, foi a falência. Ainda saiu devendo. E ainda saiu devendo. Tem toda uma história dela, bem interessante. Depois ela entrou em sociedade com um grupo, não deu muito certo, também fechou o negócio. E aí você vai assistindo e fica pensando, por que ela não desistiu? Será que ela tem tino para o negócio? Já teve 2, 3 restaurantes que foram à falência, e aí o que você falou é muito interessante, e ela relata isso. Cada erro dela foi um aprendizado. E hoje ela é uma referência, eu diria até na América Latina, porque ela nem é brasileira, né? Uhum. Argentina, se não me engano. Argentina, Masterchef, dona de restaurantes e consultora. Eu aprendi a fazer arroz branco com o vídeo dela, tem lá. E veja, é a questão de aprendizagem por tentativa e erro. Né? Então, quem já tentou empreender, deu errado, não deu certo, fechou, perdeu dinheiro, isso não quer dizer que você não seja um bom empreendedor. Muito pelo contrário. Isso quer dizer que você já adquiriu e já tem aí na sua bagagem uma experiência. A resiliência é muito importante. A resiliência de você ir lá, tentar novamente, vencer a frustração, porque é frustrante, né? E você se envolver mais uma vez e tentar, e errou, e tenta, erre, e uma hora o erro ele vai trazer a aprendizagem. Interessante esse ponto de vista. Quem puder, coloca Paula Carrossela, que tem a palestra dela, bem interessante nesse sentido. A gente vai dar uma pausa agora. A gente começou, rapidamente o tema, mas vamos dar uma pausazinha. E passou rápido. Passou muito rápido. Ainda tem outras coisas que eu quero conversar com você. Então, vamos ter aqui uma pequena pausa musical e daqui a pouquinho a gente volta, continuando aí com o papo sobre empreendedorismo, com o tema Educação Empreendedora, os impactos do comportamento empreendedor para a vida. Daqui a pouco a gente volta. São 11h47, estamos de volta com o Você Empreendedor, uma iniciativa da incubadora Ineagro Cabugi, aqui da UFES Angicos. E estamos aqui num bate-papo, com o tema Educação Empreendedora e os impactos do comportamento empreendedor para a vida. Desde já mandar aí um grande abraço para José Anjo, ele que estaria aqui com a gente hoje, mas teve alguns contratempos nas atividades empreendedoras dele. Um abraço aí. Ao Fessa. Um abração, Zé. Semana que vem estamos aqui de volta, batendo mais esse papo aqui sobre empreendedorismo e as temáticas. E o nosso ouvinte assíduo, Joselito. Professor Joselito, Pessoal ali no RU curtindo a gente. Exato. E para todos os alunos,
os servidores, os professores. E a comunidade angicana também. E toda a comunidade angicana aqui que nos ouve toda semana, né? Que faz parte aqui já da nossa programação. Essa semana vamos ter um encontro entre os professores, né? Sim, verdade. Uma festinha de integração entre os professores. Então, professores e servidores, né, da UFESA, nessa quarta-feira, dia 30. 16 anos já de UFESA. 16 anos da UFESA aqui em Angicos. E entre os vários projetos, a gente aqui discutindo, incentivando e tentando multiplicar esse pensamento empreendedor, esse comportamento empreendedor entre a comunidade angicana, né, a comunidade aos arredores, entre os estudantes, entre os servidores e professores. Voltando aqui para o tema, Stephenson, na sua opinião, quem é que deve... A gente falou sobre a importância da educação empreendedora, né? E a gente falou sobre que a gente tanto aprende na vida, como também aprende, né, no próprio ambiente escolar, pode aprender na própria universidade. Eu, por exemplo, sou professor da disciplina de Administração e Empreendedorismo, que é uma disciplina comum em quase todos os cursos aqui da UFESA. Então, quem estuda bacharelado de ciência, quem estuda o bacharelado de Ciência e Tecnologia, estuda Administração e Empreendedorismo. Quem estuda Computação e Informática, estuda Empreendedorismo. Quem estuda as engenharias, né, e faz o CIT, estuda Administração e Empreendedorismo. Enfim, então quase todos os cursos ele faz parte da formação desse profissional, estudar administração e empreendedorismo, uma vez que todas as áreas, independente das áreas, saúde, indústria, turismo, serviços, elas estão expressas a partir de uma empresa ou de uma instituição. Logo, ela precisa de gestão, precisa de projetos empreendedores, precisa de atitude. Mas a minha pergunta, Stephenson, para você é: quem é que deve estudar empreendedorismo? Boa pergunta. Com certeza eu, né? sempre aprendendo muito aqui, né? E passando as minhas experiências, passando o que eu venho fazendo aqui, né? E o programa e esse convívio aqui com a Ineagro, com o João Paulo, com o José Anjos tem me ensinado muito. E creio que eles possam ter aprendido alguma coisa comigo, né? Durante todo esse tempo. E quem tem que aprender, você não aprende empreendedorismo só em sala de aula, né? Como o Prof. João Paulo falou, o exemplo lá da chefe, né, da cozinheira, né? Ela é um exemplo, né? Ele falou que fracassou várias vezes e dá certo. E você aprende com esse tipo de exemplo. Você aprende numa conversa, você aprende lendo um livro, você aprende ouvindo esse programa, né? Você aprende... Então tem várias formas de você aprender. Observando o empreendedor. Observando isso. Né? Fazendo uma leitura no Google, vendo um vídeo. E, assim, eu sempre tento fazer algo para chamar a atenção dos meus alunos. Eu dou aula de matemática, né? Eu dou aula, e não é todo mundo que gosta de aprender matemática. Invariavelmente, né? Tem gente que eu detesto matemática e tal. Então, eu tento sempre tornar hoje as minhas aulas mais leves, não desmerecendo o rigor matemático que exige, né? Tem que ter o rigor, mas tornar outras formas de aprender, porque você pode aprender de várias formas. E o que é que eu venho fazendo? Criei uma IA específica para a minha disciplina, onde meus alunos podem consultar a IA que eu criei para eles. Você criou uma inteligência artificial para servir tipo de assessoria para os seus alunos? Exatamente. Então, eles não têm acesso a mim o tempo todo. Então, ela está lá 24 horas e tal. Então, eles podem fazer uma conta. Às vezes, quem nunca estudou à noite ou de madrugada, ele está lá com a conta, eu não sei onde eu errei. Então, ele tira uma foto, bota na IA, ela já diz onde está errado, passo a passo, como é que ele corrige. O cara tá lá de madrugada, estudando, quer tirar uma dúvida com o Stephenson tá dormindo. Não me manda um WhatsApp nessa hora, não. E aí você desenvolveu essa inteligência artificial para ele ir lá, faz a pergunta para a inteligência artificial. Isso. E a inteligência artificial resolve lá. Ela foi treinada baseada nas necessidades da minha turma. Ela não é generalista, tipo esse chat GPT e tal, não. Ela é específica para resolver questões de matemática da minha disciplina. Ela contém as informações da sua Isso, exatamente. Foi treinada para esse objetivo. É interessante você falar isso, Stephenson, porque
talvez ainda fique na cabeça das pessoas uma dificuldade de pensar. Ser empreendedor é criar uma empresa e ganhar dinheiro. Isso. Também é isso, a gente está falando sobre isso. Mas é mais do que isso também. Então, um professor de matemática que cria uma inteligência artificial para tirar dúvidas dos alunos é uma atitude empreendedora. Veja, é inovador, é inovador. É um projeto, é um projeto. Ele precisa ser planejado e executado, ele precisa. Tudo isso acontece, é executado, né? Dá certo. Então, é uma atitude empreendedora. É um excelente exemplo. Isso não tira a necessidade deles me procurarem, lógico. Assim, é um a mais, né? Porque eu continuo sendo professor, é eu que corrijo as provas, é eu que aplico, é eu que faço tudo. Aí ela apenas auxilia, né, nas minhas demandas quando eles não têm acesso a mim. O tempo já está bem adiantado, né? A gente começa a falar, começa a se empolgar. Mas um assunto que eu queria trazer, Stefson, antes da gente concluir o programa de hoje, é quem deve estudar ou desenvolver as habilidades de empreendedor. Seria só aquele aluno da faculdade, né, que está numa formação formal? O que é que você acha disso? Não, qualquer pessoa deve desenvolver. Por quê? Desenvolver, como você falou, não é um negócio. Você pode desenvolver no seu trabalho, no seu ambiente escolar, em casa, com os amigos. Qualquer coisa você pode desenvolver. Uma coisa que otimize ou melhore ou se torne mais eficiente, né? Alguma coisa que você vê que pode mudar, que pode inovar. Eu acho que a palavra é essa, inovação, né? Vamos inovar na vida, de alguma forma, em casa, na comunidade, na igreja, no trabalho junto a uma empresa privada, ou junto a uma empresa pública, ou junto a alguma ação social. E uma coisa interessante também, Stefson, é a gente pensar nas diferentes fases da vida e como o empreendedorismo pode influenciar e pode haver essa educação empreendedora. Por exemplo, o que seria uma educação empreendedora de uma criança? Infelizmente, a gente não tem como uma disciplina, né, de empreendedorismo. Acho que são raras as escolas que têm. Mas como é que a gente pode estimular uma criança numa visão empreendedora, né? Além do que naturalmente ela já observa, né? Então, a capacidade da criança receber um dinheiro, saber administrar esse dinheiro, né? Saber até quanto pode gastar, até quando deve guardar, desenvolver essa consciência financeira. A consciência financeira, gerenciamento financeiro. Eu acho que hoje, os pais estão deixando muito para a criança saber o que é dinheiro muito tarde, né? Eu acho que já tem que ter uma consciência financeira mais cedo. Eu mesmo já ia comprar, tinha mercearia, né? Eu cuidava, eu mesmo passava, eu com 5, 6 anos de idade já tinha noção do dinheiro. Hoje, uma criança com 5, 6 anos não sabe muito o que é 10 reais. Assim, o valor pode até saber, mas não sabe manejar e ter consciência do dinheiro em si, a consciência do valor do dinheiro e do que ele pode fazer. Eu me lembrei agora de um exemplo. A nossa assistente social aqui, a Fabrícia, né? Mandar desde já um abraço para a Fabrícia. Ela estava contando sobre uma atitude que teve no condomínio dela. Eles fizeram uma espécie de feira de empreendedorismo, incentivaram as crianças e os pré-adolescentes do local para fazer uma barraquinha e vender. Então, as meninas começaram a fazer umas miçanguinhas, umas pulseiras para poder vender. Outras pessoas pegaram algumas coisas que tinha em casa, que queria passar para frente, e começaram a vender isso. E isso desenvolve uma série de habilidades que aquela criança pode ser que não seja um empreendedor tradicional, mas com certeza vai desenvolver o planejamento, a execução, a comunicação, entre outras habilidades, né? Dos soft skills, das habilidades humanas que a gente estava falando. Outra coisa importante também, Stefson, que é independente da idade, de ser adulto, de ser criança, as pessoas idosas também podem desenvolver um empreendedorismo, né? E manter a educação empreendedora, né? De repente, algumas pessoas passam a ser empreendedor depois que se torna uma pessoa idosa, depois que se aposenta e elabora, né, projetos ou cria alguma coisa artesanal, ou vende, ou resolve fazer um comércio tradicional. Então, não tem idade para se aprender a educação empreendedora e para se trabalhar as habilidades do empreendedorismo.
Stefson, acho que está chegando o finalzinho do nosso programa, né? Rápido, passa muito rápido. Tem outras coisas que a gente poderia falar sobre empreendedorismo. Mas quais são as suas últimas palavras para que a gente possa encerrar a nossa programação de hoje? Quer dizer que é muito bom estar de volta, né? Nesse ano de 2025. Você tinha vindo outra vez, mas dessa vez a gente vai vir com mais frequência, né? A gente parou no período, estão reajustando o período. E voltar, toda semana estaremos aqui, né? E estou muito feliz de estar de volta. E com você também, né? E José Anjo, se Deus quiser, próxima semana. O semestre passado foi dividido em blocos, então a gente tinha que tirar as férias numa parte dele, voltar na outra, então desencontrava e agora a gente voltou no semestre mais tradicional, né? Enquanto isso, a gente vem fazendo empreendedorismo na UFERSA, Campos Angicos, na UFERSA de forma geral. Continuamos com as parcerias. Semana passada estivemos na UFERSA Mossoró para ver a possibilidade da criação de um hub. O hub é um espaço de pesquisa, de ação voltado para o agro, onde possa se ter os dados, pesquisas, reuniões, encontros de outras instituições nesse espaço do hub. Teve lá a Prefeitura de Mossoró, SEBRAE, Senar e várias outras instituições vinculadas, né? E enquanto isso a gente vem fazendo parcerias. Recentemente tivemos aqui com o pessoal do banco, né, para outras parcerias, né? E provavelmente na semana que vem a gente inicia aí na segunda-feira um curso sobre gestão financeira, sobre a área de finanças. Que ótimo. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente e estamos aí no estímulo junto aos alunos, junto à comunidade, sobre o comportamento empreendedor, sobre a ação empreendedora e fazer com que a nossa região aqui, Cabugi, Vale do Açu, se torne uma região inovadora e com pessoas com a cultura voltada para o empreendedorismo. É isso aí. Então, desde já agradecer ao João Pedro aqui pelo apoio, né? E um grande abraço para todos, uma boa tarde e até a semana que vem, mais um Você Empreendedor. Você acabou